Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ano.bucana e no Twitter @ninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com a comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Antes de mais nada, eu quero desejar a vocês um feliz Dia das Crianças. Como vocês podem ver, eu amo um vídeo temático, né? Então claro que eu ia vir aqui toda caracterizada, mudar o cenário pra trazer um vídeo especial do Dia das Crianças pra vocês. Então, o vídeo de hoje é uma book tag, que é a tag Brincadeira de Criança. Essa tag quem criou foi a Larissa Siriani, lá no canal dela. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição pra vocês conferirem. Essa tag é um pouco antiga, eu já até respondi ela ano passado aqui no canal, mas ou estamos em outro ano, as minhas leituras já mudaram bastante de lá pra cá e eu tenho quase certeza de que nenhum livro que eu vou falar hoje foi citado no vídeo anterior. Então vamos pra essa tag que eu já tô ansiosa, gente, juro. A preparação dos vídeos temáticos são as coisas que eu mais gosto. Pensar em o que eu vou vestir, o que eu vou colocar no cenário, o que eu vou fazer no cabelo, maquiagem. Ai, gente, sério, tudo pra mim. Tá, agora chega de comentários e vamos pra tag. A primeira pergunta dessa tag, a primeira brincadeira, é a Amarelinha, livro que te levou até o céu. Vou trazer uma leitura recente que eu estou completamente apaixonada, que é Luzes do Leste, da Brittany Sherry. É o segundo livro da série Bússolas. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, eu sou apaixonada pelos livros dessa mulher, gente. Tudo que ela escreve, eu leio. Simples assim. Leio até a lista de compra dela, sim. Esse foi o livro mais recente dela lançado aqui no Brasil. A gente vai ter um Friends to Lovers e, nossa, essa história, ela me arrebatou. Ela é extremamente fofa. Aqui a gente vai ter a história da Elia. Não sei falar muito bem o nome dela, porque é um tanto quanto estranho, mas eu falo Elia. E o namorado traiu ela tá bem pra baixo, tá na fossa, até que a colega de quarto dela convence ela a ir numa festa de Halloween. Então ela se veste de chapeuzinho vermelho e vai pra essa festa, onde ela encontra ninguém mais, ninguém menos que o Capitão América. Por conta de algumas coisas que acontecem lá, eles acabam se aproximando e naquela única noite de Halloween surge uma amizade entre eles, porque eles têm uma conexão algo muito forte ali. Só que a regra era que eles não soubessem o nome de um do outro, então só passasse aquela noite mesmo, nada mais. Depois de alguns anos, uns 2 anos, se eu não me engano, eles vão voltar a se encontrar, porque ela precisa, pra ter uma promoção no trabalho dela, fazer uma entrevista com um bilionário, não sei, com uma cara muito rico de Nova York, com um empresário, que não dá entrevista pra ninguém. Quando ela vai ver quem é a pessoa, adivinha? É o Capitão América, que é o nosso Connor. E, gente, eles são tudo pra mim, sabe? O Connor é um dos caras mais fofos desse mundo, assim, o amor da minha vida. Esse acho que foi um dos livros mais fofos da Brittany. Na verdade, todos os livros dela são, né? Que tem boa parte de dor e sofrimento também. Não que esse seja isento, porque depois dos 70%, meu Deus do céu, foi choro atrás de choro. Mas ele é um livro muito fofo, ele tem um desenvolvimento muito legal nos personagens, porque o Connor, ele tem seus traumas, não vou falar aqui, mas ele tem seus traumas, e a Elia, ela cresceu em lares temporários, ela tem toda uma questão com abandono, ela tem uma questão com a sua autoestima, e o Connor percebe isso. Então quando eles se reencontram, eles tinham feito algumas promessas naquela noite de Halloween, e ele vê que a vida dela ainda não tá lá aquelas coisas, que ela tá se envolvendo com pessoas que colocam ela pra baixo, enfim. E ele se aproxima cada vez mais dela porque ele sente uma conexão com ela, só que ele não quer namorar, porque ele é focado no trabalho, ele é um workaholic, gente. Só que a Laia vai ganhando espaço e muitas coisas vão acontecendo ali, e a amizade dos dois vai se fortalecendo até virar algo mais, né, porque é meio difícil negar a atração entre os dois. Enfim, gente, eu sou apaixonada por esse livro. Nossa, amo demais, demais, demais. E ele é o livro 2 da série Bússola, mas ele pode ser lido separadamente. Os livros dessa série podem ser lidos separadamente. A única coisa é que alguns personagens que são citados aqui são do livro 1, e também o Connor faz parte do livro 1, ele é bastante presente lá no livro 1, então se você quiser conhecer um pouco antes, eu recomendo a ler o Tempestades do Sul, que vale super a pena também. Amo. A próxima brincadeira é pega-pega.
Livro que foi difícil de conseguir para sua estante. Aqui eu não trouxe um livro que foi difícil de conseguir, mas eu trouxe um livro que está sendo difícil de conseguir, porque é um lançamento e digamos que o preço tá um pouco salgado, então eu tô esperando abaixar pra eu conseguir, que é O Reino das Bruxas, da Kerri Maniscalco. É um lançamento da Dark Side, eu queria ler esse livro há muito, muito tempo, bem antes dele vir pro Brasil, só que o precinho dele ainda tá um pouco alto, então é um livro que tá difícil ter na minha estante, mas eu tô muito ansiosa pra ler. Próxima brincadeira é Esconde, Esconde, um livro que você emprestou e nunca mais pegou de volta. Graças a Deus eu não tenho problema disso, não tenho problema de ter nenhum livro que não voltou, porque, gente, eu sou muito ciumenta com os meus livros, sério, eu não consigo emprestar. Então não tem esse problema, porque eu não consigo emprestar meus livros, eu tomo muito, muito cuidado, tipo, nem saio de casa direito, entendeu? E quando saio, eu coloco numa bolsinha, então assim, eu sou um pouco paranoica e acabo não emprestando livro. É isso. Próxima brincadeira é Salada Mista. Livro que tem uma cena de pegação das boas. Olha, ultimamente eu tô lendo uns livros que estão entregando demais nesse sentido, mas tem um livro, na verdade uma série, que não decepciona nesse quesito, que é a série de Sangue Cinzas da Jennifer L. Antrout. É uma fantasia mais 18. E eu tô sempre falando desse livro aqui, sério, sempre. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô panfletando, porque eu sou apaixonada por essa história. É uma das séries de fantasias que eu mais amo, é uma das minhas favoritas. Que a gente vai ter um enemies to lover com um amor proibido, e enfim, gente, é muito bom. Esse é um universo bastante novo que a Jennifer trouxe pra gente, mas tem algumas figuras que são familiares, apesar de receberem uns nomes um pouco diferentes aqui. A gente vai ter vampiros, a gente vai ter lobisomens, mas enfim. No Reino de Solis, a questão dos deuses é muito presente. Quem governa esse povo, né, que são os ascendidos, é como se fosse uma classe mais alta das pessoas, enfim, eles passaram por um processo lá chamado de ascensão e eles se tornam quase imortais. E eles contam as suas coisas sobre o reino e todo mundo acredita que em determinada idade as pessoas têm que dar os seus filhos pro governo e vai ser mandado para um lugar onde eles vão ascender ou vão trabalhar lá para aquele povo, enfim, é uma coisa um pouco confusa. Mas a nossa história vai girar em torno da Poppy, a Penélope. A Poppy, ela é a donzela desse reino, é como se fosse um cargo religioso, por assim dizer. Ela tem uma obrigação no reino que quando ela completar 19 anos, ela vai ser entregada aos deuses para passar por esse processo de ascensão. Só que ninguém sabe muito bem o que é esse processo. Ela mesma não sabe o que vai acontecer. É tudo muito sigiloso. E a Poppy, ela tem regras. Sendo a donzela, ela não pode conversar com as pessoas livremente, ela não pode sentir prazer, ela não pode fazer nada. Ela tem que andar com véu, as pessoas não podem olhar diretamente pra ela, é muito restrita a vida dela. Até que um belo dia, né, ela conhece o Hawke, que passa a ser o seu guarda pessoal, né? E a Poppy, gente, ela nunca seguiu as regras. Apesar de todas as proibições dela, ela dava um jeito de escapar. E quando ela achava que tinha alguma injustiça, ela ia lá e fazia o que achava certo, mesmo tendo consequências depois. Então, eu sou apaixonada pela Poppy. O Hawke, ele desperta na Poppy coisas que não deveria, mas ele também tá nem aí, sabe? Ele faz o que ele quer também, então os dois, assim, combinam demais. Só que tem coisas que rondam esse reino. Por exemplo, tem uma sociedade que foi deposta, que é os Atlantes, que são uma grande ameaça pro reino de Solis e que tá tendo uma revolta e parece que esse povo tá se reerguendo. Aí a gente vai ter o Senhor das Trevas, que é a pessoa que meio que comanda esse reino de Atlantes, que tá se reerguendo. Aí tem os Ascendidos falando que as pessoas têm que lutar contra isso. Tem uns seres lá que foram criados pelos Atlantes, que se eles atacam as pessoas se transformam em monstros, enfim, tem muita coisa nesse reino. É uma história muito complexa e ao mesmo tempo que ela entrega tudo em questão de fantasia, ela entrega tudo também no romance, porque, gente, Poppy e Hawke, eles têm uma química, mas é aquela coisa de milhões mesmo, sabe? Então eu sou totalmente apaixonada por esse livro, eu não posso ver uma oportunidade de panfletar que eu tô panfletando. Então, leiam de Sangue Cinzas, ok? A próxima brincadeira é Pular Corda, um livro que tenha muitos altos e baixos. Pra esse também trouxe uma leitura recente, que foi um livro nacional super fofo que eu amei conhecer, que é Canções Sobre Você, da Kathleen Xavier. Aqui a gente vai ter um Friends to Lovers com Second Chances, onde a gente vai ter fases da vida dos personagens, eles vão se conhecer na adolescência, vão acabar se separando por um mal entendido, por coisas da vida, e depois na fase adulta eles vão se reencontrar e já são pessoas totalmente diferentes.
Temos o personagem músico, que é o Ed, que é super fofo, tímido, sabe? Aquela coisinha que a gente sempre gosta. E a Alice, que é toda extrovertida e, enfim, é uma história muito legal. Então, como eu falei, a gente vai ter a história do Ed, que é apaixonado pela Alice desde que eles se conheceram durante a infância. Só que ele nunca teve coragem de externar esse sentimento, ele sempre guardou pra si. Ele usava seus sentimentos pra escrever músicas. Quando finalmente o Ed toma coragem de se declarar pra Alice, já é tarde demais, porque ela tá se mudando da cidade. E aí elas se mudam, eles até mantêm contato por um tempo, só que as coisas vão se afastando, coisas acontecem, mal entendidos, e eles perdem o contato. Depois de alguns anos, quando eles vão se reencontrar, o Ed já é um cantor famoso, mas ele é amargurado, ele se entregou para os vícios de bebida e transforma a sua dor em música, e é esse o sucesso dele. Só que a vida dele pessoal tá bem ruim. E a Alice, ela também descobriu algumas coisas da sua infância, ela tá lidando com alguns traumas, então eles são pessoas completamente diferentes que estão passando por muitas coisas. Só que quando eles se encontram, ainda tem uma conexão muito forte, só que muita coisa acontece aí. Então eu escolhi esse livro pra essa categoria porque ele é cheio de altos e baixos, mas ele é um livro que ele vai te tocar. Ele tem assuntos delicados sendo abordados, mas de forma, eu diria, leve, forma muito consciente. E as músicas são incríveis, fazem link com as músicas do Ed Sheeran mesmo, é perfeito. Tem cenas muito bonitas, eu me emocionei, eu chorei, eu torci por esses dois. No começo a Alice não me ganhou muito, mas a gente vai ter narração dos dois pontos de vista, então você vai entender melhor os personagens. Sou apaixonada por essa história, então com certeza ela é cheia de altos e baixos, tem muito, muito drama. Quando você pensa que as coisas vai dar certo, dá errado. É sofrimento pra todo lado, então tinha que ser essa a resposta da categoria. A próxima brincadeira é Passa Anel. Livro que esteja com você, mas já tenha pertencido a outra pessoa. Eu tenho um livro que na verdade era da minha amiga e eu acabei comprando dela, porque eu já li esse livro e eu gostei, mas faz muito, muito tempo. Então assim, não lembro muito bem da história, mas tudo bem. Voltando. O livro é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith. Eu lembro que foi uma leitura muito fofa, apesar de eu não lembrar do que aconteceu aqui. Pelo que eu li aqui na sinopse, eles vão se conhecer num aeroporto, né, em Nova York, enquanto eles estão esperando o voo, e eles basicamente passam 24 horas juntos e aí o amor surge, gente. Eu lembro que era uma história bem fofa e ela é super curtinha, sabe? Tem 222 páginas, eu li super rápido, só que como eu falei, faz alguns anos que eu li. Eu queria ter o livro na minha estante, mas não lembro exatamente da história, além do que está escrito na sinopse. Quem sabe um dia eu releia ele. O próximo é Elástico, um livro difícil de ler. Para essa categoria, eu não trouxe um livro que ele não é exatamente difícil de ler. Ele é um pouco confuso, mas ele é uma experiência essa leitura. Eu sou apaixonada por ele, que é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Gente, esse livro, ele é uma coisa de doido, porque ele é extremamente confuso em algumas partes, mas quando você pega algumas referências, as coisas todas fazem sentido de uma forma extraordinária. Ele é uma experiência diferente de tudo que eu já tinha lido, e eu também saio panfletando muito esse livro. Aqui a gente vai ter a história do Ezra. O Ezra, ele encontrou um livro na biblioteca da universidade, que é um livro muito antigo. A capa, assim, parecia muito antigo. Só que quando ele abre esse livro, que não tem nome, não tem autor, nem nada, ele vê uma passagem da sua infância nessa história. Então ele começa a se questionar como que um livro de aparência tão antiga pode contar uma coisa que aconteceu na sua infância. E ele começa a investigar mais, enquanto mais ele investiga, ele vai conhecendo uma sociedade secreta, um lugar chamado Porto do Mar Sem Estrelas, onde é uma biblioteca subterrânea que contém histórias de todas as partes do mundo. E pra você entrar lá, tem umas coisas muito loucas, tipo, joga um dado, bebe um negócio de uma taça e vai aparecer uma imagem e você abre a porta. E tem portas imaginárias pelo mundo. Enfim, é uma high fantasy, sabe? Uma fantasia alta, umas coisas bem doidas. Um livro dentro de um livro, porque enquanto a gente vai ter passagens do Ezra e o seu presente, a sua investigação, enquanto ele se aventura por esse lugar, por essa biblioteca subterrânea que é simplesmente incrível, a gente também vai ter contos desse livro que ele encontrou. Vai ter passagens do livro dentro do livro, entenderam? É uma coisa meio doida, uma metalinguagem aqui, mas é uma história simplesmente incrível e diferente de tudo que eu já li. Super recomendo. Como eu disse, ele pode ser um pouco confuso, mas mesmo você não entendendo, você tá entendendo. Só continua. Esse é o meu conselho. A próxima brincadeira é Bobinho, um livro que te fez de trouxa. Eu trouxe um livro aqui que eu
Sempre vou falar que eu fico indignada de não ver as pessoas falando tanto desse livro, porque ele simplesmente foi tudo pra mim, eu acho ele maravilhoso, que é O Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro ele me surpreendeu, porque no começo eu pensei que eu não fosse gostar da leitura, mas conforme a gente vai conhecendo melhor a personagem, vai passando os anos com ela, vai entendendo tudo, eu fui me apegando a ela e quando eu vi já tava super envolvido na história e só consegui pensar nisso. Aqui a gente vê a história da Kia. A Kia e a sua família, elas moram numa parte da cidade que é o brejo da cidade. É bem precária a situação que eles vivem. Eles sofrem preconceito pelo pessoal da cidade em si. Enfim, aqui ela tem um lar bastante disfuncional, porque o pai dela é violento, quando ele bebe, ele bate na mãe, nos irmãos, nela. E ela vai vendo um por um sua família indo embora. Primeiro a mãe vai embora, depois os irmãos vão embora. Ela acaba ficando com o pai, que também vai embora. E ela se vê sozinha, tendo que arrumar uma forma de se alimentar. Então ela começa a vender os pescados dela lá na cidade para um cara que ajuda. Enfim, ela se vira desde muito cedo. E mesmo com todas as adversidades, ela se transforma em uma mulher incrível. Mas depois eu vou chegar nessa parte. Voltando para a linha da história, que a gente vai ter duas linhas de narração. A gente vai ter a parte que vai contar o crescimento da Kia, tudo que ela passou ao longo dos anos e tudo mais. E a gente vai ter uma parte que é o presente, onde um morador da cidade foi encontrado morto e não tem pistas sobre o que aconteceu com ele. A pessoa que provavelmente assassinou ele, se é que foi um assassinato, não deixou rastro nenhum. Então, tem uma grande comoção na cidade, começa um julgamento, pessoas vão testemunhar e eles tentam achar o culpado, enfim, é uma confusão. Então a gente vai ter duas linhas de tempo enquanto a gente acompanha o julgamento do cara lá, a gente vai acompanhar aqui também o crescimento. E as linhas vão se encontrando, sabe? A gente vai ter o presente e os anos antes, que é quando a Kia foi crescendo até as linhas temporais se encontrarem. Eu acho isso muito bacana nos livros. Esse livro ele tem um crescimento maravilhoso, porque a Kia, ela tinha tudo pra dar errado, sabe? Mas ela se esforça, ela faz o que é preciso, e ela, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os obstáculos, ela se torna uma mulher maravilhosa e ela faz coisas maravilhosas pelo brejo dela. Eu sou apaixonada pela Kia e sua forma de ver a natureza é muito linda. A gente vai ter também outro personagem que é o Tate, que na adolescência eles vão se conhecer e o Tate vai ajudar ela a aprender a ler, escrever. Acaba sendo bastante importante em alguns períodos da história esse romance entre eles, apesar de não ser o foco. E por que eu fui feita de trouxa nesse livro? Quando a gente vai ter no julgamento, eu acabei criando uma teoria do que não era. Eu tinha certeza de que aquilo não tinha acontecido daquela forma e eu tava convicta disso. Chegou no final, tipo, nas últimas páginas, eu fui feita de trouxa. Basicamente isso. Mas esse livro simplesmente é incrível, sério. Tudo pra mim foi 5 estrelas favoritado e eu não entendo como as pessoas... Como ele não é mais hypado. A próxima categoria, ou brincadeira, é Queimada. Um livro que te atingiu com força. Eu não vou cansar de panfletar esse livro aqui também, que é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro que eu pensei que fosse ser um romance de época fofinho, não tava dando nada pra ele. E quando eu comecei a ler, é uma coisa extremamente pesada a história, mas de uma forma que mexe contigo, sabe? Que te emociona, te faz torcer pela personagem. Gente, essa história é simplesmente incrível. Eu acho que mudou a minha forma de ver certas coisas, mudou a minha forma de pensar, porque é uma história de grande aprendizado. Ele vai ser um romance mais cristão, né? Porque o personagem, ele tem uma grande fé e isso acaba movendo algumas coisas na trajetória dele, mas ele é um livro para todo mundo, porque ele é muito lindo, a história de superação, e só de eu lembrar eu já fico emocionada. Gente, eu amo essa história. Essa história vai se passar em 1800 e alguma coisa, e a gente vai conhecer a Angel desde a sua infância, que já foi conturbada porque ela era filha bastarda de um aristocrata e o pai rejeitava ela, e a mãe dela fazia de tudo pelo cara, até que chegou no momento que ele colocou as duas pra fora da casa que ele pagava e ela e a mãe tiveram que se virar na rua. Então a mãe dela começa a se prostituir pra conseguir alimento e tal, mas aí a mãe dela fica doente, ela acaba perdendo a mãe sozinha, ela é vendida pra um bordel e desde pequena ela passa a ser abusada e ela cresce com isso e com pouca fé na humanidade, né, nos homens e por conta de tudo que ela viveu. Até que quando ela tá lá seus 18 anos, ela tá nesse outro bordel onde ela trabalha. E o Michael, que é o nosso personagem, ele passa na rua, vê ela e ele tem um estalo na cabeça dele de que ele vai casar com essa mulher.
de que Deus falou com ele e ele vai casar com ela. Então, desde então, ele tem que se aproximar dela, tipo, ir lá e conversar com ela, só que, cara, ela passou por muita coisa, ela criou uma armadura, então ela não deixa ele se aproximar tão facilmente, só que algumas coisas acabam acontecendo e pra ela sair desse lugar, eles se casam e o Michael leva ela pra casa dele, lá pra fazenda. Só que quando eles chegam lá, ela não é uma das pessoas mais fáceis de lidar, então ela foge várias vezes. O Michael tem que ter uma paciência de Jó pra conseguir dobrar ela, sabe? Fazer ela entender que ele não queria se aproveitar dela, que ele queria ajudar e tal. E a Angel, ela é uma personagem que ela tem uma evolução absurda, do começo ao fim da história. Conforme você tá lendo, você nem percebe, mas quando você termina e lembra lá do começo, assim, é incrível. Porque ela vai dessa pessoa fechada que não acredita em nada, ela vai conhecendo Deus através do Michael, ela vai conhecendo até fé na vida, até esperança, e enfim, gente, esse livro é uma história muito, muito linda. Ele tem seus pedaços extremamente pesados, mas é uma coisa, assim, extremamente... Ai, é linda, mexeu muito comigo. Os personagens são incríveis. Sério, vou panfletar também eternamente esse livro. E a última categoria dessa tag é Stop. Um livro que você parou a vida para ler. Também trouxe uma leitura recente, que também é um livro nacional, simplesmente maravilhoso. Sou apaixonada pela autora. Também leria até a sua lista de compra, já falei sobre livros dela aqui. Que é A Garota que Não Esquecemos, da Gabriele Roça. A Gabriele, ela também é autora de A Viagem de Liz, que eu já falei muito por aqui, vocês já devem ter ouvido, quem me acompanha. Nessa história aqui a gente vai ter um cozy mystery, que é um mistério mais leve. As cenas de violência são mais suavizadas, a gente vai ter uma grande dose de empatia e também vai ter romance misturado com a investigação principal. Aqui a gente vai ter a história da Júlia. A Júlia é uma advogada brasileira que tá passando uma temporada em Boston fazendo um curso. E por conta disso, ela acaba tendo a oportunidade de acompanhar o julgamento numa cidadezinha chamada Fallax, de um crime que aconteceu há mais de 30 anos. O crime, no caso, é o desaparecimento de uma jovem que é muito querida pela comunidade, que é a Tara. A Tara, ela desapareceu em 1984, sem deixar vestígios, e desde então a população não sabe o que aconteceu com ela, e ela era uma pessoa muito querida. Ela era Miss, ela era professora, então todo mundo ficou inconformado com isso que aconteceu. Até que em 2016, um médico dessa cidade, que é super reconhecido e tal, ele acaba confessando que matou ela. E aí vira uma confusão, porque o que ele fez e tal, e ele não dá muitos detalhes quando ele confessa. E aí começa esse julgamento em 2018, que é o julgamento que a Júlia vai acompanhar. Só que tem um pequeno porém, a Júlia, ela se muda pra cidadezinha de Fallax, né, porque ela vai acompanhar o período do julgamento, e todo mundo é super receptivo, sabe? As pessoas são muito simpáticas, um tanto que chega até a ser estranho, e eu digo pra vocês, não confiem em ninguém. E a Júlia, ela recebe por correio de um remetente desconhecido o diário da jovem, da Tara. E conforme ela vai lendo esse diário, ela vai conhecendo mais da vida dessa jovem, que vivia numa sociedade muito opressiva e tudo mais, querendo agradar a família e tal. E ela vai conhecendo os segredos daquela cidadezinha, porque nem tudo é o que parece ali. E a gente vai ter também um romance rolando, porque a Júlia vai se interessar, vai se sentir atraída, justamente porque... pelo filho do acusado, que é o Leo Doss. E ele é um livro que você vai se apaixonando por todo mundo, mas tomem cuidado com em quem vocês confiam, porque tem muita água pra rolar aqui, sabe? Ele é um livro que a gente vai acompanhar praticamente 2 histórias de amor, porque enquanto a gente vê a Júlia e o Leo se desenrolando ali, tem um pequeno slow burn, é um cão e gato, porque a princípio o Leo ele não conquista, tá, gente? Ele vem criticar o Brasil na Copa, enfim... tem seus problemas, mas você vai conhecendo melhor ele e é impossível não se render por essa pessoa incrível que ele é. Ai, gente, sério, de outro mundo. A gente vai também acompanhar a história de amor da Tara através do diário, conforme a Júlia vai lendo. Então a gente vai se apaixonar 2 vezes aqui e vai sofrer também com seus momentos e tudo que acontece aqui. Mas o romance, ele nem é o foco da história, porque a principal parte é a investigação, né, do que de fato aconteceu com a Tara. E a gente vai ter cenas de julgamento com as pessoas dando testemunha e aquela coisa de filme série mesmo, sabe? As cenas são extremamente imersivas, você consegue imaginar aquilo acontecendo. Sério, esse livro me consumiu, porque eu criei 1000 teorias sobre o que de fato aconteceu, sobre quem era quem, enfim. Acabei acertando algumas, mas a maioria eu tava meio enganada. E até a última página você vai criando teorias e tem reviravoltas e é impossível parar de ler. Então,
Eu ia dormir altas horas da madrugada porque eu queria ler só mais um capítulo, só mais um capítulo. E sério, esse livro é incrível, vale a pena conhecer. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje, a tag Brincadeira de Criança. Eu espero que vocês tenham gostado. E contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam, se vocês concordam com a minha opinião sobre cada um. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, de deixar o like, me seguir nas redes sociais para acompanhar resenhas. Inclusive, a maioria desses livros tem resenha lá no Instagram, já podem conferir, de usar os links que estão aqui na descrição. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima!